paz do Senhor, irmãos. Muito bom ter você conectado com a gente. Mais um culto, mais uma live. É sempre muito especial porque a gente está buscando a Deus. Toda vez é especial porque a gente está falando pelo Senhor. Nós estamos aos pés de Jesus Cristo. Então é sempre muito especial. Mas ter cada pessoa conectada também é muito importante para nós. Cada um de nós presente, cada pessoa conectada é importante e é mais um motivo de alegria que nós possamos nessa noite nos esforçarmos para buscarmos a face de Deus, procurarmos o Senhor porque Ele se deixa ser achado e nós precisamos ter essa sede, esse desejo de buscar o Senhor e a gente faz isso em comunidade, em unidade, nós vamos juntos, nós cremos e nós recebemos do Senhor a resposta, as consolações, as misericórdias, a graça, o favor, a alegria e todas as dádivas que vêm de Deus para nós. Senhor, nós glorificamos Teu nome, nós Te louvamos porque o Senhor nos permite, Senhor, mais uma noite, Senhor, nos reunimos como igreja, como família, que nós possamos, Senhor, Pai, em nome de Jesus, aproveitar esse momento de oração, de compartilhar a rede bíblica. Senhor, recebe nossos louvores, abençoa aqui, abençoa aonde nossos irmãos estão, abençoa a vida de cada irmão que está alugado conosco, que está online conosco. Oh Senhor, abençoa os que entrarão ainda nessa live. Oh Deus, que seja uma reunião em Teu nome, seja uma reunião para a Tua glória, para a Tua honra, que haja edificação, crescimento, encorajamento, que os Teus feitos, os Teus milagres estejam em nós, sejam feitos em nós, para a honra, glória e louvor do Senhor. Aleluias. Que agrade o Teu coração. Que o Senhor seja engrandecido, Deus, em nome de Jesus. Louvor da Tua adoração nessa noite, sim, Pai. Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluias, glória a Deus. Paz seja com todos os irmãos, pastores. Vi assim, Deus, pastores por aí, o Léo, Leonardo lá da igreja, Marina, todo mundo que está por aí. Sejam bem-vindos, que o Senhor possa abençoar sua vida, sua alma, que você possa sentir o grande amor de Deus pela sua vida, que você saiba que Deus te amava antes, Deus te ama hoje e Deus sempre vai te amar, que isso conforte o seu coração. O amor de Deus sobre a sua vida, pela sua vida. Aleluia. Você pode compartilhar essa live também com seus amigos, os seus contatos. Você pode abençoá-los com o envio desse culto, que essas pessoas possam entrar aqui e serem abençoadas, alcançadas pelo amor de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Tem ciúmes de mim,
o quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai à perfeição. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando eu penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Glória a Deus, te exaltamos, Senhor. Aleluia. Obrigado por esse amor, Pai. Te Glória a amamos, Deus. Te amamos, nosso Pai. Aleluia. Te amamos, nosso Senhor, Salvador. Nosso relacionamento contigo seja de amor, Pai. Te exaltamos, Que Senhor. nós te possamos agradecemos, receber e crer no seu Senhor. Nós amor nos por rendemos nós. a esse amor, Senhor. Manifesta em Nós Cristo nos prostramos Jesus. diante de Ti, E que Senhor. nós possamos Por te esse amar com amor, o Senhor. Nós mesmo amor que o Senhor reconhecemos, deposita sobre as Senhor, nossas tua vidas, vontade. Pai. Em Reconhecemos nome teu de amor, Jesus. Senhor. Em Cada nome um, de Deus querido, Jesus. Seus atos de amor Que o nosso por nós, nós relacionamento reconhecemos, Deus. íntimo, Nós te que o agradecemos. nosso relacionamento de amor, de adoração, que a nossa paixão por Ti, ela cresça, ela permaneça. Que aqueles que necessitam voltar ao primeiro amor, se nós precisamos voltar ao primeiro amor, que nós possamos fazer isso, Senhor. Voltar aonde caímos, Pai, e possamos, Senhor, seguir em frente, aperfeiçoando, melhorando cada vez mais a nossa vida, a nossa dedicação, a nossa busca ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, não nos deixe, Senhor, não permite que a gente fique como nós estamos, mas que nós possamos melhorar, que nós possamos crescer nesse amor, que nós possamos evoluir nesse amor, que nós possamos, Senhor, buscar mais e mais e mais e mais do Senhor, Deus. Que os nossos olhos estejam em Ti, que nós venhamos conhecer a largura, a profundidade, a extensão, a grandeza do Teu amor por nós. Que nós venhamos fazer isso
nas nossas buscas, na nossa dedicação, no nosso comprometimento contigo, Pai, em nome de Jesus. Amém, Jesus, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Levanta um aleluia na presença do inimigo. Levanta um aleluia mais alto que os ruídos. Levanta um aleluia. Canções são armas para mim. Levanta um aleluia. O céu vem guerrear por mim. Na tempestade eu vou cantar. Alto e mais alto, meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, o Rei vivo está. Levanta um aleluia com tudo o que há em mim. Levanta um aleluia e veja a escuridão fugir. Levanta um aleluia, mesmo quando não posso entender. Levanta um aleluia. O medo não tem mais poder. Na tempestade eu vou cantar. Alto e mais alto, meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, o Rei vivo está. Cante mais alto. 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 Cante mais alto na presença do inimigo. Cante mais alto que os ruídos. Cante mais alto. Canções são armas para mim. Cante mais alto. O céu vem guerrear por mim. Cante mais alto na presença do inimigo. Cante mais alto. Mais alto que os ruídos. Cante mais alto. Canções são armas para mim. Cante mais alto. O céu vem guerrear por mim. Cante mais alto. Na tempestade eu vou cantar. Alto e mais alto, meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, o Rei vivo está. Aleluia, Jesus. Levanta um aleluia. Levanta um aleluia. Levanta um aleluia. Levanta um aleluia. Aleluia, Jesus. Senhor,
queremos que nenhuma situação, nem mesmo o cansaço, roube, Senhor, dos nossos lábios, roube do nosso coração, o te louvar, o te adorar, o te engrandecer, Senhor. Que nós possamos transbordar de adoração, de louvores, de palavras de gratidão, de engrandecimento ao teu nome, Senhor. Deus, que nós não sejamos crentes tímidos, Senhor, que nós não sejamos crentes que, Senhor, se limitam na adoração, no louvor, na gratidão. Oh Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos pela vida, pelo sustento, pela graça. Oh Senhor, pelas misericórdias que se renovam sobre as nossas vidas todas as manhãs. Nós te louvamos porque bondade e misericórdia nos seguem, nos perseguem, nos acompanham. A tua bondade, a tua misericórdia, Senhor, nós te louvamos porque o Senhor é o Deus que cuida de nós, o Senhor é o Deus que está conosco, o Senhor é o Deus que nos sustenta, o Senhor é o Deus que nos chamou para a tua boa obra, o Senhor é o Deus que nos deu eternidade, o teu reino. Oh Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque tu és um Pai presente, porque tu és um Deus presente, porque tu és fiel, porque tu és verdadeiro, porque tu és triunfante, porque as tuas vitórias estão sobre as nossas vidas, Deus. Em ti nós somos mais do que vencedores, em ti nós somos mais, muito mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós podemos todas as coisas no Senhor que nos fortalece. Senhor, o Senhor é o Deus que nos acompanha, o Senhor é o Deus que nos abraça, o Senhor é o Deus que nos encoraja, o Senhor é o Deus de perto e não de longe. O Senhor é o Deus que ouve as nossas orações. O Senhor é um Deus que nos chama de filhos. Aleluias. Obrigada, Senhor, por nós sermos seus filhos, por essa dádiva, essa melhor bênção que o Senhor nos deu em Cristo Jesus, Pai. Aleluias. Nos abençoa nesse momento. Abençoa a casa dos nossos irmãos. Oh Senhor, alcança aqueles que o Senhor quer alcançar essa noite. Senhor, fortalece-nos no teu caminho, para que nós possamos, Senhor, dar continuidade à nossa jornada contigo, Deus, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Amém. Glória a Deus, Deus é bom, né? Cantar louvores ao Senhor. Tradição nossa, né? Tantos anos. Mas uma outra parte que a gente não faz sempre igual é a hora de a gente aprender, né? A hora de a gente falar sobre a palavra de Deus, sobre a história da igreja. Amém. Nem sempre é igual. E às vezes alguém sente falta e pode pensar assim, mas não teve aquela palavra formal de sempre, né? Uma leitura do versículo, uma pregação expositiva ou temática. Uma biografia, Silas? Como assim uma biografia? É porque a gente aprende muito também com o exemplo das pessoas, né? E é fundamental para nós conhecermos a história da nossa igreja, a história dos cristãos, o pensamento cristão. A gente teve recentemente um curso de história do pensamento cristão e a gente falou de muitas pessoas superficialmente, pontualmente, falamos ali, está no feed, né, no IG, você consegue assistir essas aulas. E a gente menciona, né, em dado momento, o John Bunyan. John Bunyan, yes. Queria que a Paula falasse esse primeiro contato com o John Bunyan, o que ela quiser comentar agora, e depois eu quero fazer uma contextualização, e aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse personagem. Amém, amém. Gente, eu acho que eu conheci o John Bunyan através desse livro aqui, ó. Heróis da Fé. Não sei se dá pra ver muito bem. Sim.
esse livro aqui, ó, Heróis da Fé. Eu não lembro muito bem que ano que foi, se foi 2015, 2016, não sei, tem alguns anos já que eu conheci o livro Heróis da Fé. Acho que foi a primeira vez que eu tive contato foi no YouTube, porque no YouTube tem contando a história de cada um dos heróis. E depois eu comprei o livro e a gente fez meio que um estudo sobre cada herói, um trabalho que a gente pertencia sobre oração. Então, uma vez por mês a gente falava sobre um herói da fé. E no livro Heróis da Fé, o segundo, né? O segundo ou o terceiro? Acho que é o terceiro aqui. É isso mesmo. O terceiro herói da fé é o John Bunyan. Então faz meio que um resumo bem bacana da vida e das obras dele. E o segundo livro que eu li do John Bunyan, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. O segundo livro que eu li, que eu queria muito ler, foi o livro O Peregrino, que esse é o livro depois da Bíblia, né? A Bíblia é o livro mais lido, mais traduzido da história. E em segundo lugar fica o livro O Peregrino, do John Bunyan. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. Mas, assim, é divino, é muito abençoado esse livro. E já li esse livro aqui do John Bunyan, Oração, Orando com o Espírito e com o Entendimento. Ele é bem fininho, é um livro sobre oração dele. E recentemente eu terminei esse livro aqui, que é um livro bem famoso dele também, que é Graça Abundante ao Principal dos Pecadores. É uma autobiografia, mas eu acho que tem um livro dele que fala um pouquinho mais completo sobre o nascimento até a morte, mas é uma autobiografia dele sim, né? Graça Abundante. E o John Bunyan, ele, como a gente falou, né, ele é considerado um herói da fé. Tem aqui a data que ele nasceu. Ele é do século 17. Ele é um inglês, batista puritano, né? E ele nasceu em 1628 e morreu em 1688 com 60 anos, né? Ele viveu 60 anos no século 17 e ele era um homem muito simples. Ele aprendeu a ler, a escrever com os seus pais conseguiram, né, ali passar esse ensino para ele, tão fundamental, né, porque ele é um dos maiores escritores que existe na história, no cristianismo, e ele aprendeu ali no ensino humilde dos seus pais a ler e a escrever. E John Bunyan, ele é considerado um funileiro, mas não funileiro de carro. A profissão dele era funileiro de arrumar panela, né, de mexer com latas, panelas. Metais, né? Ele era uma pessoa muito simples, muito humilde e muito talentosa, né? Muito criativo, muito de Deus, né? E a gente vai falar um pouco dele. O contexto, hoje, né, que surge o John Bunyan é assim: a gente sabe que havia a Igreja Católica Romana, como há ainda, né? Mas havia a Igreja Católica Romana que dominava ali a Europa religiosamente também. E aí começaram a ter vários picos, né? Vários pontos de reformadores, né? Teve o John Knox na Escócia, teve o Calvino, né, que era um francês, mas que ele fez a reforma ali em Genebra, na Suíça. A gente teve também na Suíça um outro reformador, que é o Ulrich Zwingli, né? A gente teve na Alemanha o famoso Martinho Lutero, que a gente vai citar de novo Martinho Lutero quando a gente for falar mais do John Bunyan. E na Inglaterra, o Henrique VIII tem aquela história que vocês já devem saber. Ele não tinha um filho, um herdeiro ao trono, e ele queria uma rainha que desse um filho para ele, um herdeiro. E trazia bastante
dificuldade para um monarca, para um rei, governar sem ter um filho. Trazia insegurança para o país. E ele não era flor que se cheire, esse Henrique VIII, porque ele teve 6 esposas, ele matou várias delas, deu sumiço em várias. Ele só não matou uma que era tia de um rei também, de um outro rei. E por isso ele não matou ela, ele quis então de alguma forma se divorciar, mas a Igreja Católica Romana não permitia o divórcio. O Henrique VIII ele foi lá para se divorciar, ele se desligou da Igreja Católica Romana, fundou então a Igreja Anglicana, na qual o rei é também o chefe da igreja. E aí ele fez essa mudança de acordo com a vontade dele, não de acordo com uma crítica literária, uma crítica bíblica, uma análise do texto que ele não concordava. Não foi isso, foi um interesse pessoal. Muitas pessoas ficaram insatisfeitas com essa reforma. Muitos reformadores estavam ali na Inglaterra, eles estavam sabendo tudo o que acontecia na Europa, e ali nas ilhas, no Reino Unido, eles também tinham a informação. A imprensa de Gutenberg já existiam os livros de Lutero circulando por toda a Europa e dos outros reformadores também, e os ingleses também queriam uma reforma mais profunda, uma mudança na sua forma de ser igreja. Só que o Henrique VIII ele propôs uma reforma branda, ele mudou algumas decisões, mas manteve a estrutura da Igreja Católica Romana. Então tinha algumas coisas que ele mudou, mas a estrutura continuava a mesma. Surge então nesse contexto os puritanos, que ganharam esse apelido de forma jocosa, foi para zombar deles, mas ficou. Se você não se der um nome, alguém dá um nome para você. Então eles não tinham um nome, esses desejosos por uma reforma mais séria, ficou como puritanos. E esses puritanos eles começaram a eleger os seus parlamentares também. Isso causou uma certa instabilidade, porque o rei é o chefe da igreja anglicana e os parlamentares, na medida que eles iam sendo eleitos, eles eram puritanos, queriam uma reforma além do que a igreja anglicana propunha. E a gente teve os filhos do Henrique VIII que herdaram o trono, teve o Eduardo, que era protestante, floresceu um pouco o puritanismo. Depois teve a Blood Mary, que era uma rainha ultracatólica que perseguiu os puritanos. Muitos fugiram para a Holanda, onde fundaram uma igreja batista. Depois, isso aqui a gente está falando ainda de entre século XVI e começo do século XVII. Aí agora, quando eles fundam a Igreja Batista na Holanda, eles voltam para a Inglaterra e eles têm a Igreja Batista na Inglaterra, tem o puritanismo crescente. O rei agora da Inglaterra é o Carlos, e o Carlos ele é um rei que tem então parte das pessoas do lado dele, e o parlamento tem a outra parte, que são os puritanos, desejosos por mais mudança. E nisso se torna uma questão política. Não é só religioso, é político também. E o parlamento tira o Carlos da coroa. Eles tentam dar um golpe e mudar as estruturas do país. Eles conseguem durante 2 anos manter o parlamento sem o monarca. Mas aí a gente até viu isso no curso de História do Pensamento Cristão, que os escoceses eles não fizeram isso. Os escoceses não entraram na mesma pegada dos ingleses e eles continuaram mantendo a monarquia, e nisso eles acabaram protegendo o Carlos II. E o Carlos II, 2 anos depois dessa tentativa de mudança ali na Inglaterra, ele volta a assumir o cargo, na verdade, não que ele volta, volta a haver um rei, e com o Carlos II assumindo, ele assume o reinado e também a igreja anglicana, e com isso a igreja anglicana começa a fazer uma série de normatizações e proibições. Aqui a gente está falando de 1760. 1760 o John Bunyan ele já tinha servido inclusive como militar no... 1600. 1660.
Ele já tinha inclusive até servido, né, no exército do parlamento. Então ele ali naquela guerra civil que houve, ele fazia parte do exército do parlamento, né, que enfrentava as tropas do rei. E eles então, com o retorno do Carlos II e essa normatização, muitas coisas começam a ser proibidas das coisas que os puritanos faziam. Uma série de exigências começam a ser feitas. Por exemplo, a liturgia, né? A gente sabe que a igreja cristã ela se movimentou muito tempo nas casas. A igreja anglicana ela normatizou que não era para ter reuniões domésticas mais, não era mais para ter culto doméstico, só os cultos que fossem da igreja oficiais, de acordo com aquela liturgia, com as roupas da liturgia. E nisso a gente tem o John Bunyan, já um pregador, sedento por pregar. Se a gente voltar um pouco na história de conversão dele, não sei se a Paula quer falar, que ele se converteu por causa da esposa, a primeira esposa. Ele, na verdade, o John Bunyan ele já era ambientado, né, com a palavra, com a igreja, só que ele relata bem que ele teve um processo de conversão e fez parte desse processo de conversão, foi fundamental. Quando ele casou com a primeira esposa dele, ele recebeu de dote 2 livros. E esses 2 livros eles ajudaram muito ele a compreender o evangelho, a graça, e isso foi trazendo uma transformação para ele, né? E com o tempo Deus foi levantando o John Bunyan com o dom da palavra, com o dom da ministração. E a igreja, né, a monarquia, a igreja não permitia que uma pessoa que não fosse um ordenado da igreja anglicana pregasse. E ele era um batista, né? Ele era um puritano batista, assim como outros pregadores também, John Wesley, outros pregadores ali contemporâneos dele, começou a sofrer uma perseguição. Eles sofriam uma perseguição que hoje nós não vemos mais assim uma perseguição na Inglaterra, uma perseguição na Europa, vamos dizer assim, no nível que tinha naquela época e no nível que tem em alguns outros países. Mas eles foram perseguidos e encarcerados, né? Assim como o apóstolo Paulo, Silas, vários outros ministros da primeira igreja, né? Autoridades da primeira igreja, Pedro. E o John Bunyan, ele passou também pelo cárcere algumas vezes por pregar o evangelho. E é muito interessante porque ele é conhecido, né? Porque as autoridades falavam assim para ele: se você se comprometer em não pregar mais, a gente te libera, né? A gente te solta. E ele falava: se vocês me libertarem, amanhã eu estarei pregando. É uma das frases dele bem conhecida, né? Então, ele foi um grande pregador, um grande escritor. E uma das prisões dele durou 12 anos. 12 anos dividido em 2 etapas, né? Que ele ficou um tempo solto, mas logo mandaram prender de novo, porque ele era comprometido com o evangelho, né? Ele tinha um grande talento, um grande dom de pregar, né? Eu vi relatos de que outros pregadores reconheciam muito ele na época, então ele tinha uma grande autoridade, ele se tornou uma pessoa notória, né? Os seus textos já eram conhecidos, circulavam pelas famílias, né? As pessoas tinham acesso à literatura. A literatura é algo muito forte. Hoje, eu não sei se vocês têm o hábito de ler, né? Como que é aí o hábito de ler algo além da Bíblia, né? Então, assim, o que a gente sempre fala, tem que ter a Bíblia como um livro principal, mas tem muita literatura boa para a gente se apoiar. Paula falou que no processo de conversão dele, 2 livros de autores, né?
que não eram livros da Bíblia, ajudaram a ele nesse processo. E um outro texto que ajudou muito ele foi o comentário que o Martinho Lutero fez sobre a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Então ele teve esse contato com literaturas e depois ele produziu também literatura de muita qualidade. Quantos livros mais ou menos ele produziu? Parece que 58 livros. Ele escreveu ao longo da vida dele. E o interessante é que, além de ser esse escritor, né, que deixou essas heranças para nós, né, esses 58 livros, o mais famoso dele, O Peregrino, ele, como o Silas disse, ele era reconhecido pelo dom que ele tinha, né, que é o dom da pregação. E é um dom tão evidente porque ele era de origem humilde. Ele era de origem muito humilde, mas ele pregava e mesmo as pessoas que tinham um estudo superior ao dele reconheciam esse dom de Deus. E ele era mergulhado nas Escrituras, ele conhecia muito as Escrituras. E algumas experiências que ele vai relatando no livro A Graça Abundante é como Deus falava com ele através das Escrituras. Porque esse livro, Graça Abundante, fala do processo dele de conversão e também das lutas interiores que ele tinha. Em questão de tentação, em questão de batalha espiritual, do que o inimigo o acusava, do que o inimigo lançava sobre ele e o quanto ele venceu essas lutas. Houve, né, esse processo de conversão dele, o quanto ele se fortaleceu em Deus, enquanto ele se tornou um homem assim poderoso em Deus. Deus o fez um homem poderoso. E o livro, né, ele fala assim de processos de agonia que ele passava, de semanas de batalhas, de semanas assim onde ele ficava ali lutando contra a carne dele e o Espírito Santo, ele buscando o Espírito Santo, ele buscando a Deus, Deus ia liberando palavras sobre a vida dele. E uma das palavras é bem interessante, que está até aqui, foi uma palavra que Deus falou com ele, que a gente até cantou louvor, né, sobre o amor de Deus, e fala assim, faz parte da biografia dele, isso que eu vou ler. Busquei ao Senhor, orando e chorando, e do fundo da alma clamei. Ó Senhor, mostra-me, eu te rogo, que me amas com amor eterno. Logo que chamei, voltaram para mim as palavras como um eco. Eu te amo com amor eterno. Deitei-me para dormir em paz. Ao acordar no dia seguinte, a mesma paz permanecia na minha alma. O Senhor me assegurou. Amei-te enquanto vivias no pecado. Amei-te antes, amo-te depois e amar-te-ei por todo sempre. Então é muito legal porque o John Bunyan, ele era uma pessoa íntima de Deus, né? Mesmo numa época que não tinha o conhecido hoje batismo no Espírito Santo, falar em línguas, ele é um homem que vai falando de como Deus se comunicava com ele quando ele buscava ao Senhor. E muitas vezes Deus falava com ele num versículo e ele buscava na onde que estava esse versículo na Bíblia para confirmar que aquela palavra vinha realmente da parte de Deus, e sempre era confirmado. Só as Escrituras, né? Sim. Uma das bases da Reforma Protestante é que a Escritura é o que fundamenta, né, a nossa fé. O Richard Foster, ele chama esse tipo de episódio de noite escura da alma no livro Celebração da Disciplina. E é muito legal quando a gente vê pessoas elas se convertendo porque elas sentem a necessidade de serem perdoadas e se aproximarem de Deus, não porque elas querem uma bênção, mas porque elas querem o próprio Deus.
E é o que aconteceu com o John Bunyan. Ele queria se aproximar de Deus, ele queria ter esse encontro com Deus e buscou a Deus e Deus respondeu, né? Nesse processo aí de se sentir contaminado, né? Se sentir em pecado, se sentir distante do Senhor, ele clamou, ele buscou e Deus respondeu. E não só respondeu, como levantou ele como uma grande referência, um grande homem de Deus, um grande pregador. Sim, é muito legal porque, assim, já falando sobre a prisão dele, né? Ele foi preso porque ele pregava o evangelho. E ele era um homem que tinha uma força muito grande nas palavras, essa força dada por Deus. E ele pregava tanto para os crentes, mas ele descobriu, ele identificou que Deus chamou ele para salvar almas, então ele ia aonde as pessoas não conheciam o evangelho e pregava o evangelho para essas pessoas. E devido à sua fidelidade a Deus, ao seu compromisso com as almas, né, ele amava as almas e ele era um ganhador de almas de fato, né? E ele ganhou muitas vidas para o Senhor. E devido a esse ministério missionário dele, evangelístico dele, por não abrir mão de pregar a palavra, ele ficou preso por no total, né, 12 anos. Depois ele teve algumas outras prisõezinhas assim também. Como ele era muito gente boa, a gente entende, porque assim, as pessoas sabiam porque ele estava sendo preso, o carcereiro também sabia que ele estava sendo preso porque queria pregar a palavra. Ele não era um marginal, assim, no sentido mais comum da palavra, que é alguém que rouba e comete outros delitos. Ele estava sendo preso porque pregava a palavra. Então ele tinha algumas liberdades, por exemplo, o carcereiro deixava ele sair. E aconteceu um episódio que eu achei muito interessante quando eu tomei conhecimento, que ele estava na casa dele visitando a família, na época que ele estava preso, porque o carcereiro confiava nele, sabia que quando tivesse que voltar... Ele era crente, né? O carcereiro era crente. Se não fosse, se tornaria, né, tendo o John Bunyan ali, né, como uma referência, né, um pregador para ele do evangelho. E aí o John Bunyan, visitando a família, ele começou a se sentir um pouco mal, falou, não estou me sentindo bem, eu vou voltar para a cadeia. E aí ele voltou para a cadeia. Esse episódio é bem interessante porque uma pessoa da época, uma autoridade religiosa da época, denunciou essa saída do John Bunyan, falou assim, olha, ele não está preso, ele está na casa dele com a família. E aí foram investigar. E aí quando foram até o cárcere, chegaram lá e falaram para o carcereiro, o John Bunyan, ele falou assim, tá aí. Aí foram ver, ele estava lá mesmo, porque ele tinha passado mal em casa. E aí o que eu ouvi, né, sobre isso, o relato que eu ouvi, foi que o carcereiro falou assim para ele, quando você quiser sair, você pode sair, porque você sabe melhor que eu quando é a hora de voltar. Então ele tinha algumas liberdades. Ele ficou preso, né, nesse período de prisão dele, ele produziu muita literatura. Então nós cremos que, assim como o apóstolo Paulo fez, né, preso, produziu muita literatura, o John Bunyan aprendeu direitinho, produziu muita literatura. E eu digo mais também, assim como o apóstolo Pedro disse, né, que é mais importante agradar a Deus do que aos homens, e então foi preso por causa disso, o John Bunyan fez a mesma coisa. E aí a gente vê hoje ainda gente falando assim, não, quando você não concorda com uma liderança e você se opõe, você rompe, você muda, você é rebelde, né? Ficam usando essa palavra. Exatamente, nem sempre. É preciso se analisar, porque mais importante é agradar a Deus do que aos homens. Então, se aquela liderança ou outras na história da igreja, e isso vai fazer parte, vai fazer parte da nossa história como igreja para sempre. Sempre que a liderança ela não seguir o que está conforme a vontade de Deus, a gente rompe com a liderança, a gente toma um novo rumo. É assim que a gente faz. E no Peregrino ele fala um pouco sobre isso, né? Porque é um livro que trata, é uma alegoria. Então os personagens eles têm os nomes de acordo com suas características, não são nomes mesmos, né?
o protagonista é o cristão, que ele descobre que a cidade onde ele está, chamada Destruição, ela vai ser punida, ele precisa escapar. Aí ele prega para a família dele não ouve, não dá bola, ele pega e parte então da cidade de Destruição, porque ele não quer ser destruído. E aí, quem acompanha ele? O fiel? Não. No primeiro... Qual que é? São duas pessoas que começam a ir com ele. Só que um se arrepende. É o volúvel, não é? Tem um que ele volta É o volúvel. antes. Só que aí tem um que ele fala que vai continuar, só que eles caem numa poça de lama. É o fiel, né? Não. O fiel anda com ele também, num dado momento, né? Porque assim, gente, esse livro, O Peregrino, o John Bunyan, ele escreveu quando ele estava em cárcere. Nem sempre foi assim, ele teve essa liberdade de poder entrar e sair da prisão. Houve momentos que ele pensou que ele iria ser realmente enforcado e isso causou muita angústia nele. Outra angústia que ele tinha era porque preso, quem sustentaria sua esposa e os seus filhos? Se eu não me engano, ele teve 4 filhos da primeira esposa, que faleceu, e depois casou novamente, teve mais 2 filhos. E ele tinha uma filha cega, a qual era, pelo que ele escreve, era um grande amor dele, essa filha, né? Ele, além de amá-la, ele se compadecia dela por ser cega. E por ser cega e mulher, né, na época, ela era ainda mais dependente dos cuidados dele. Então, algumas coisas judiaram muito dele na prisão, né? O medo, a preocupação com a família dele. Só que no meio desse medo, ele fala que na prisão foi o momento em que ele sentiu mais Jesus perto dele, que Jesus era praticamente palpável, a presença de Deus com ele na cadeia. E ele não entendia muito bem, né, o que estava acontecendo, que nem a gente passa pelas lutas, não entende muito bem o que está acontecendo, mas essa literatura, né, O Peregrino, foi escrito por ele ali nessa cadeia. Tensão, né, nessa tensão, sim. Realmente era obstinado, o que volta antes. Obstinado. E o volúvel é o volúvel. Volúvel é uma pessoa inconstante, é uma pessoa que muda de ideia. Sim. E eu já li esse livro, já tem uns 3, 4 anos, né, O Peregrino. Eu aconselho você ler, é uma leitura que a gente indica, O Peregrino. É tipo uma leitura obrigatória, todos os cristãos têm que ler O Peregrino. Porque assim, ele é uma alegoria, ele é uma história, mas dentro dessa história é impressionante, é como se Jesus estivesse te contando uma parábola. Você se vê nessa história, você entende certas coisas que talvez você não tenha entendido sobre sua vida com Deus, sobre sua caminhada com Deus, sobre as escolhas que você faz durante a sua vida com Deus. Então é contando a vida do cristão e contando também um pouco daqueles que o rodeiam, né? Contando de você, falando de você como cristão, como personagem principal e das pessoas as quais você tem contato na sua vida. E agora a Letícia que tá lendo, né, Lê? O que você tá achando da leitura? É muito legal e o... Ela está tímida. Resenha com Letícia Prado. Então, gente, esse livro ele é bem legal. Eu gosto de ler ele. E é isso. Eu gosto de ler ele porque é simples, mesmo que tenha algumas palavras que eu não entendo pelo fato do meu vocabulário não ser muito bom. Mas assim que se aprende, né? É que ela é nova, ela tem 12 anos. Mas é muito legal porque fica mais simples porque mostra o nome das pessoas e o cristão é a gente. O cristão somos nós. Uma outra pessoa que eu ouvi falar sobre esse livro disse que queria ter tido contato com essa literatura quando era jovem, né? Porque chega uma época da sua jornada que você olha para esse livro e você
pode não ter tanto encantamento com ele, né? Não achar tão bom. Mas eu tive, gente. Eu também, eu li depois de velho. Eu li depois dos 30 anos e ele é fantástico. Uma das melhores leituras que eu tive. Esse livro é lindo. Sabe quando você precisa que alguém fale a respeito de você? Às vezes você precisa que alguém te apresente, que alguém mostre suas fraquezas, suas fortalezas, alguém te retrate, alguém fale algo que você precisa falar e você não tem palavras, algo que você quer transmitir e às vezes você não consegue. E é esse livro, sabe? Esse livro, ele é lindo, leiam. Tem gente que já assistiu o filme, né? O que eu fiz? Eu li e depois assisti o filme. Mas assim, nada melhor do que a leitura. Os filmes em geral, quando você assistiu o filme, é um pouco decepcionante, né? Porque não tem como comparar. Na leitura você imagina. O que você quer. É muito mais especial. Então, se você assistir o filme, quando você vai ler, fica comprometido. Você começa a ver as coisas que você viu no filme. Então, eu recomendo primeiro ler o livro. Depois, se quiser assistir o filme, você assiste. Mas lê o livro. E ele foi genial nessa alegoria, porque nós precisamos de narrativas, né? Histórias que nos deem sentido, que façam a gente ser mais... nós termos mais significado, nós entendemos o nosso lugar nas histórias. É assim que a gente tem as histórias que explicam, né, as coisas. O próprio Gênesis e outros textos, o Apocalipse, eles são textos com histórias contadas, narrativas que ensinam. Pregações que são histórias. E Jesus era o grande mestre nisso, né? Histórias que ensinam. Sim. E o Peregrino é uma dessas. Sim. Vamos lá pra gente conduzir para o encerramento, né? Que horas são? Nem sei. 3 minutos. Vai cair a live, a gente tem que concluir aí o John Bunyan e tem que... A gente vai ter que ficar pra semana que vem pra gente concluir o John Bunyan. Não, eu acho que tá bom o John Bunyan, falamos bastante dele, acho que despertamos aí o interesse. A gente tem notícias, né? Pra gente falar. Fala aí rapidinho. Gente, não, peraí. Pra finalizar o John Bunyan, né? Ele, depois que ele saiu da prisão, desses 12 anos, aconteceram algumas coisas. Ele voltou a pregar porque a lei ali deu uma abertura. O protestantismo criou muita força na Europa. E ele foi, um menino, né, pediu para que ele fosse até o pai desse menino, porque os dois estavam rompendo e o pai desse menino queria deserdá-lo. E o John Bunyan foi lá para fazer essa reconciliação, deu certo. E quando ele estava voltando, ele pegou uma chuva muito forte e ele ficou doente, ele ficou com muita febre. E ele faleceu aos 60 anos. E algo só para concluir rapidinho, a gente vê como uma pessoa simples, que foi ensinada só pelos seus pais, ali a ler, a escrever, e como Deus levantou esse homem como um dos maiores escritores e pregadores que já houveram na história. Então fica um exemplo aí para você, não importa se a sua origem é humilde, quais são as suas limitações. Tudo que você tem para viver com Deus, tudo que Deus tem para você, buscando a Deus, comprometido com Deus, amando a Deus acima de tudo, você vai viver em nome de Jesus. Amém. Por falar em origem humilde, pessoas humildes aqui de São Paulo, Brasil, né? Na verdade, gente de outros estados também, nessa campanha aí no Projeto Uganda, nós estamos sendo humildes, sendo simples, né? Nós, em geral, de origem humilde, estamos mandando ajuda para um orfanato em Uganda e hoje nós mandamos novamente uma oferta, uma ajuda de um valor que... eu falei o valor, né? Pode falar o valor. R$820, que a gente normalmente não fica falando valores redondos, né? E a gente mandou, é equivalente a um pouco mais de 3 dias de alimentação. Gente, não tem 15 dias que a gente mandou essa ajuda para eles de 3 dias de alimentação para o orfanato. E hoje nós mandamos de novo. Glória a Deus.
por sua vida, você que intercede, que divulga o banner, você que contribui. Nós estamos muito felizes com isso. É um passo tão grande para nós. Né? Lutero disse que a imprensa de Gutenberg fez um camundongo de Wittenberg rugir por toda a Europa. A gente diz, né? A gente pode dizer que a internet, essa mobilização faz aqui nós tão pequenos, tão longe, nós agindo, levando amor para crianças lá na África. Isso é fascinante demais. Isso, glória a Deus. E se você quer ser um parceiro, você pode nos procurar. Nós agradecemos todos os parceiros que Deus vem levantado para abençoar o projeto Uganda, né? Esse projeto é da nossa igreja, Recom, e sexta-feira a gente tem culto na Recom. Você participe conosco no Facebook e Recom, e aqui no Instagram, Igreja _ Recom. E sexta-feira às 20 horas nós temos culto. Domingo nós temos DIP, Dia da Igreja Perseguida, às 17 horas. Você pode ou ir lá participar com a gente, ou você pode acompanhar pela internet. Vai ter campanha da visão também na igreja no domingo, das 11 às 15. E se você está precisando de óculos, se você quer ali participar conosco, vai ter um serviço também para a comunidade, serviço de prestação de serviço para a comunidade. Você pode estar ali conosco em Franco da Rocha, Rua Taíde Rocha Prado, número 76. Perfeito, isso. Aprendi. Isso aí. Amém? Vamos orar então para encerrar? Amém. Obrigado, Senhor, por esse culto. Amém, obrigado Senhor. por tua presença, por cada pessoa conectada, por nossa família. Obrigado por nós podermos cantar louvores, podermos, sim, Deus querido, compartilhar, Deus querido, um pouco do seu amor. Sim, obrigado Deus. por tudo que o Senhor nos tem permitido viver até aqui, pelo Projeto Uganda, Senhor, por cada vida, Deus, que é alcançada com o seu amor. Nós somos gratos, Deus. Sim, abençoa Deus. nossas casas, Senhor. Fica conosco, Sim, Deus. Senhor. Continua, assim, Deus querido, nos usando, Deus, como instrumento, Deus, para a salvação, para a pregação do Evangelho, Pai, com poder, com autoridade, em nome de Jesus. Aleluia. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. É isso, gente. Até sexta-feira. Qualquer coisa, nos chame aqui. Né, Bia? Até mais, gente. Deus abençoe. Pode ir lá. Musiquinha. Ah, musiquinha de tchau. Seu. Não pegou. Escreve. Ai, gira. Gira o negócio ali, tem que Não. ser. Tchau. Não tá ligando. Tchau. Deus abençoe, pessoal. Foi.